Gilvão Santos Produções. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Só quem está vivo, levanta a mão e dá glória para o Senhor. Aleluia, que maravilha. Querido, eu estou muito alegre por estar aqui nessa noite, com esta rica e poderosa oportunidade para poder estar ministrando a palavra do Senhor. É a primeira vez que eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus, e eu confesso, tem hora que o nosso coração falta quase sair do peito, amém? E ver a presença aqui do meu pastor, que trabalha comigo ali, junto ali na Sugar Eletrodoméstico, e nós falamos ali do amor de Deus, e está com ele aqui na retaguarda aqui. Eu sei que Deus vai nos usar para a honra e para a glória do nome do Senhor, amém? Se nós passarmos aqui e deslizar alguma coisa, depois ele me puxa a orelha lá na empresa, amém? Mas vamos deixar Deus nos usar. Eu preparei algo aqui, irmãos. Eu tenho dificuldade de pregar no esboço. Eu vou até fechar ele aqui. A gente prepara alguma coisa, né, para poder estar na direção de Deus cada dia mais e mais. Mas eu sempre, quando eu vou ministrar em algum lugar, eu gosto sempre de deixar Deus na direção. E Deus sabe do que você precisa. Deus ouviu as suas orações. Hoje é um trabalho voltado para o departamento de missões, e eu mexo com o trabalho de missões ali no Vila Ecológica. Então vamos deixar Deus falar conosco e ter toda a liberdade, amém? Uma certa vez eu preparei algo para falar no esboço e eu criei um conflito na mensagem. Deus me dava algo do céu que eu queria pregar, que eu tinha preparado. Eu falei: Deus, eu não prego mais com esboço. Eu quero estar na direção do Senhor e deixar o Senhor trabalhar. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós estaremos fazendo menção do versículo de número 15. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga EBD. Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, capítulo 9, versículo 15. Quem achou, dá glória para Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu estava um dia pedindo a Deus a mensagem, o tema da mensagem, para que eu pudesse estar nessa noite trazendo aos nossos corações. E quando eu estava lendo esta passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, que fala, trazendo para nós a narrativa sobre Saulo. Quem sabe, quem conhece a Bíblia Sagrada, sabe que antes de Paulo ter um encontro com o Senhor Jesus, todo mundo sabe que o nome dele era conhecido como Saulo de Tarso. Mas a Bíblia diz que quando Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, encontro esse que Deus troca o seu nome, Jesus troca o seu nome. Saulo representava a lei, mas agora Paulo representa a graça. Saulo entendia de lei, mas agora quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele vai apresentar para o povo a graça. E essa manifestação da graça que se resume em Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, no capítulo de número 9,
sua rota, encontro esse que muda o seu pensamento, encontro esse que muda as suas atitudes. Quem tem um encontro verdadeiramente com essa pessoa que eu vou estar falando, a sua vida não é mais a mesma, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Por quê? Porque este homem veio para mudar e transformar a vida do ser humano. A Bíblia diz que Saulo agora está com a carta na mão para poder matar os que serviam ao Senhor. Mas a Bíblia diz que agora, quando Saulo vai para o caminho de Damasco, para entrar naquela cidade, a Bíblia diz que uma luz subitamente do céu raia diante de Saulo, e a Bíblia diz que uma voz sai entre aquela luz e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Tudo é para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Quem não sabe, aguilhões significa poder, mas a Bíblia diz que Jesus agora tem um encontro com Saulo no caminho de Damasco, e Jesus chega para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues, Saulo? Haja visto que Saulo não perseguia Jesus, mas Saulo perseguia a igreja de Jesus. Então aqueles que perseguem a igreja do Senhor, automaticamente está perseguindo o próprio Cristo. E a Bíblia diz que Jesus chega para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E aí Saulo fala: mas quem és tu, Senhor? Mas quem és tu, Senhor? E aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Só que a Bíblia diz, meus amados, que quando Saulo teve um encontro com Jesus, essa luz raiou diante dos olhos de Saulo. E a Bíblia diz que Saulo cai por terra quando ele tem um encontro com Jesus. E o que eu aprendo? Esse encontro que Saulo teve com Jesus, a primeira coisa que Saulo perdeu foi a sua visão humana. Quando ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele perde é a visão humana. A Bíblia diz que quando ele tem a visão daquela glória, daquela luz, queima a visão de Saulo, e Saulo cai por terra. Alguns dizem que Saulo caiu no cavalo. Não posso dizer isso, porque a Bíblia não me relata isso, mas a Bíblia diz que Saulo caiu por terra. Só que quando Saulo tem um encontro com Jesus, os companheiros de Saulo não via Jesus e nem ouvia a voz de Jesus. O mistério que Jesus tinha nesse dia era só com Saulo de Tarso. O propósito de Jesus nesse dia era com Saulo de Tarso. Por quê? Porque era Saulo manda-chuva, era Saulo que perseguia, era Saulo que matava. Foi por causa de Saulo que
E aí a Bíblia diz: vai, porque você é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, Jerusalém e até os confins da terra. Vai. Aí a Bíblia diz, irmão, segundo o historiador, Saulo esperou 14 anos para cumprir o ídolo de Jesus. Saulo não foi da noite para o dia. Ele não aceitou isso aqui e ele já não queria fazer isso logo no outro dia. Primeiro teve um preparo. Só que ele tinha uma chamada, mas ele estava esquecido. Então qual é o tema da mensagem? O esquecido não deixou de ser escolhido. Eu falei, Deus fala para mim e testifica se é esse o tema. Aí Deus usou aqui a irmã que adorou o Senhor aqui no final, dizendo que José estava esquecido, dizendo que Jesus estava esquecido. Todos esses que estavam esquecidos não deixaram de ser escolhidos. Passamos por momentos de ser esquecido, passamos por momentos de estar abandonado, mas nunca vamos deixar de ser escolhido por Deus. Saulo de Tarso, ele perseguia Cristo, ele teve uma visão, aí caiu as escamas dos olhos dele quando o profeta orou. Só que antes disso, Jesus fala para Ananias, que era o profeta da época: Ananias, vai até a rua chamada direita, procure por Saulo de Tarso. Quando Ananias recebe essa mensagem, quando Ananias recebe essa mensagem de Deus, ele falou: Senhor, mas Saulo de Tarso? Mas esse homem aí perseguia a igreja, esse homem matava a igreja, e o Senhor quer que eu vou ter um encontro com ele? Só que Ananias, ele era profeta. E quem é profeta, a responsabilidade de um profeta é ser porta-voz de Deus. E quem é porta-voz de Deus não tem que questionar muito o que Deus quer fazer, não. Ele tem que entregar o que Deus quer que ele entrega e pronto, no final. Porque o propósito do profeta é com Deus, porque o profeta é porta-voz de Deus. Só que esse profeta vai questionar. Profeta não pode questionar. Vai até a rua chamada direita e procura por Saulo de Tarso. Senhor, mas esse homem te perseguia a igreja. Deus falou: vai. O propósito de Deus não é ir, não importa o propósito de Deus. Deus falou: vai, você tem que ir. Aí Deus fala para o profeta Ananias. Eu quero crer, irmão, que o próprio Ananias tinha até medo de ter um encontro com Saulo, porque Saulo não era qualquer um. Saulo perseguia e matava mesmo. Então Ananias, eu quero crer que ele não até entendia que talvez Saulo teria aquele encontro com Cristo. Então ele entendeu: opa, peraí, camarada matava a igreja, agora Jesus pede para mim lá para eu encontro com ele. Sendo que naquela época as pessoas queriam fugir de Saulo, porque Saulo matava mesmo, sem dó e sem piedade. Só que não adianta querer frustrar o projeto missionário que Deus tem na nossa vida. Às vezes, irmão, ninguém dá nada por nós, mas o que importa é que nós somos escolhidos de Deus para pregar a palavra. E o propósito de Deus conosco, Ele nos escolheu. Talvez tem pessoas que podem chegar para mim e dizer: olha, teria mais pessoas capacitadas para pregar nessa noite, mas o que eu posso fazer se Deus escolheu por eu? O que você pode fazer se Deus escolheu para você para louvar aqui nessa noite? O que a coreografia pode fazer se Deus escolheu elas para dançar na presença do Senhor nessa noite? Mas tem pessoas que só sabem questionar. E quem sabe questionar, irmão, nunca para fazer. Ananias falou assim: Senhor, esse homem perseguia a igreja. Deus falou: vai. A proposta é ele. Quando ele vai, ele chega e ele ora. Quando ele chega para orar para Saulo, a Bíblia diz que Saulo já estava orando.
sai para orar para Saulo, Saulo já está orando. Por quê? Saulo tinha um sonho, um desejo no coração, a chamada ardia no coração de Saulo para pregar o Evangelho. A chamada ardia no coração de Paulo para pregar o Evangelho. Porque quando ele teve um encontro com Cristo, Jesus falou: agora não vai matar mais, vai dar vida. E aí Deus fala para Ananias: vai lá. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. O escolhido de Deus não é para mim, não, é para Deus. Está entendendo? Você é escolhido, é para Deus. Você foi separado por Deus para Ele. Vai, porque esse é para mim. Para mim o quê? Um vaso. Um vaso o quê? Escolhido. Além de ser vaso, ainda vai ser escolhido. E para quem? Para Deus. Todos nós, irmãos, que estamos aqui nessa noite, somos vasos escolhidos para Deus. E fomos eleitos por um voto Minerva, um voto que veio direto do céu. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Com este voto Deus se consagrou. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos a nação eleita, santa, guardada por Deus. Aleluia. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E aí Jesus começa a dizer: eu vou te mostrar o quanto que tu vai padecer pelo meu nome. Está entendendo? Eu vou te mostrar o quanto que tu vai padecer pelo meu nome. Então o que acontece? De perseguidor, que isso é outro tema para depois, para outro dia, de perseguidor passou a ser perseguido. De perseguidor a perseguido. Irmão, tem crentes aqui nessa noite, eu era desse jeito, que eu perseguia a igreja. Eu perseguia os cristãos que iam pregar para mim. As pessoas na cidade de Ibirataia, na Bahia, tinham medo de pregar para mim. Porque minha mãe até então mexia com o espiritismo. Minha mãe mexia com esses trabalhos pesados de obras das trevas. O meu padrasto, que outrora era o meu padrasto, se tornou meu cunhado. Porque fez uma obra de macumba contra a vida da minha irmã, traiu a minha mãe e a minha irmã. Isso tudo eu vivenciei dentro de casa. E quando os crentes vinham pregar para mim, eu não queria saber de nada. Por quê? Porque eu estava sempre sofrendo dentro de casa. Então quando vinham pregar para mim, eu não dava ouvido. Tinha crentes na cidade de Ibirataia que tinham medo de pregar para mim. Eu perseguia mesmo, irmão. Não adiantava ele querer pregar para mim, não, porque o que eu tivesse na mão eu lançava. Na época eu era professor de capoeira, tinha pessoas que tinham medo de chegar perto de mim. Aonde eu chegava, eu arrumava uma bagunça, eu brigava. As pessoas diziam lá: onde vai o bagunceiro lá. Eu chegava no campo de futebol, os jovens tinham medo. Por quê? Porque eu sempre arrumava uma briga. Eu perseguia crentes que pregavam para mim. Aí quando eu aceitei a Cristo, teve muitos que duvidaram. Igual a conversão de Saulo. Você está achando que foi todos que aceitaram o ministério de Saulo? De Paulo? Não. É por isso que quando ele começa todas as epístolas, ele fala: eu, Paulo. Sempre mostrando que ele não foi levantado por homens, mas sim pelo próprio Cristo. Está entendendo, irmão? E aí, eu persegui a igreja, as pessoas tinham medo de pregar para mim. Esses dias atrás, porque faltava tempo de dar um pouco do meu testemunho, de tudo que eu passei na cidade de Ibirataia, ali na Bahia. Esses dias atrás, eu tive ali
no sítio do Conde, lá em Conde, já crente, já salvo em Cristo. Preguei para o meu cunhado que era macumbeiro. Nada contra quem mexe, quem quiser mexer, que mexa para lá. Preguei para ele, falei do amor de Cristo para ele. Fiquei hospedado na casa dele 3 dias. E Jesus chegou para mim quando eu estava hospedado lá. Jesus falou: olha, você é Paulo aqui dentro. Eu só fiquei 3 dias ali naquele lugar, hospedado na casa de um macumbeiro. E a minha irmã, que se tornou esposa dele, não conversava com a minha mãe, porque a minha mãe dizia que foi ela que pegou ele e que tomou dela. E aí arrumava aquela bagunça. Todo mundo na casa precisando de Jesus. E o único que uma certa vez, eu lembro quando ele pediu para mim acender uma vela, e a vela caiu e ele chegou: olha, você não presta para trabalhar para mim aqui, só lá fora. Eu não entendia, mas era porque quando eu saí de dentro de casa, eu ia participar dos torneios de capoeira. Ia participar do torneio de capoeira. Eu tenho fitas gravadas, que ainda muitos alunos daquela época guardam. Pessoas sendo quebradas costela, porque eu jogava e eu maltratava. Participando de torneio de capoeira. As pessoas tinham medo. E nesses 3 dias que eu fiquei hospedado na casa dele, preguei para minha irmã, falei do amor de Deus para ela. A minha outra irmã que estava comigo, nós falamos do amor de Deus para ela, para minha irmã. Tinha 22 anos que nós não sabíamos aonde era que a nossa irmã estava. Mas pelas redes sociais, acabamos nos encontrando. Comecei a pregar e a falar para ela. Jesus mudou a minha vida, meu irmão. Jesus transformou a minha história, meu irmão. E ela que me conhecia, sabia como que eu era, viu que houve uma mudança grande. Meu Deus. E eu preguei para o esposo dela, irmão, porque eu amo. Cheguei e falei para ele de Jesus na casa dele. E ele falou-me assim: aqui nunca entrou um cristão. Aqui nunca entrou um crente. Eu não aceito ninguém falar de Jesus aqui. Mas este louvor que você cantou, de Daniel e Samuel, que você é especial, que quem te deu a vida destruiu a forma e não fez outra igual. Ele começou a chorar na sala. Ele começou a chorar na sala. Meu irmão gravou um CD. O CD do meu irmão não parava de tocar dentro da casa de um macumbeiro. Por quê? Porque Jesus salvou alguém que não dava nada pela fé e começou a pregar o evangelho. Isso é missões. E aí passou mais ou menos um ano. Ele veio para aqui e ficou hospedado na minha casa 15 dias. Meu Deus. Fiquei 3 dias lá, ele veio para cá, ficou 15 dias na minha casa. Aí a Elisânia congrega aqui, ela sabe. O irmão congrega aqui, ele sabe. Ficou 15 dias hospedado em casa. E nesses 15 dias, irmão, todo dia pela manhã, nós fazíamos oração. Ele chegou para minha irmã e falou assim: olha, um dia você vai ser crente. Porque eu sei que quem impede de você ser crente hoje sou eu. Meu Deus. Eu cheguei para ele na mesa do café da manhã e falei: ô seu Nilton, um dia o Senhor vai aceitar Jesus. Meu Deus. E ele chegou para mim e falou assim: eu não sei como, mas eu não duvido. Chegou na sala, na copa lá de casa, tomando café
fazer a obra. E que Deus venha fazer segundo a sua vontade. Mas a igreja vai orar. Pedi oração para a igreja do Vila Ecológica. Aonde eu ia, aonde eu pegava, eu pedi oração. Irmãos, ora pelo meu cunhado. E aí, irmãos, faltando 3 dias para Jesus levar ele embora, a minha irmã começou a pregar para ele, irmãos. E começou a falar para ele assim: olha, seu Nilton, aceita Jesus que João pregou para você. Aceita o Jesus que João sempre falou para você. E ele não esboçava reação nenhuma. Os olhos não mexiam, a boca não mexia, paralisado. E a minha irmã, que não tinha intimidade nenhuma com Deus, começou a pregar para ele. E eu, pelo telefone, citava para ela os versículos. A minha irmã, pelo telefone, mandava mensagem para ela, e ela pregava para seu Milton. E aí ela chegou para ele, irmão, e falou bem assim, porque eu tenho espero, não quero adiantar, não quero atrasar. E aí a minha irmã chegou para ele e falou assim: seu Milton, amor, você quer aceitar Jesus? Se você quiser aceitar Jesus, e ele, irmão, cheio de coisa no pescoço, se você quiser aceitar Jesus, esboça alguma reação, faz alguma coisa, mexe na mão. E ela me falou, irmão, que desceu lágrimas dos seus olhos. E quando desceu a lágrima dos olhos dele, ele começou a chorar. E começou a piscar o olho rapidamente. Era um sinal de que ele estava aceitando a Jesus. Quando ele aceitou Jesus, minha irmã ligou para nós e falou: olha, seu Nilton aceitou Jesus. O macumbeiro, irmão, dentro do hospital, aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aí, meus irmãos, quando ele aceitou a Cristo, eu falei assim: Lu, Jesus agora vai começar a trabalhar. E ela chegou para mim e falou assim: meu irmão, vamos pedir para Deus fazer segundo a sua vontade. E o coração dela ardendo para aceitar a Cristo. Mas a obediência com o esposo não aceitava. E aí, de 2 dias para cá, depois que ele aceitou, ele foi melhorando rápido. Confundiu a medicina. Porque quando Deus entra, irmão, no propósito, Deus não demora para dar vitória. Quando Deus quer fazer um milagre na nossa vida, não é com muito tempo, não. É de uma hora para outra, no geral de dedo. Então nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. De 2 dias ele começou a melhorar, foi melhorando, e foi aparecendo mais doença, e ele foi melhorando, e Jesus foi curando mais. Jesus o levou. Quando Jesus leva seu Nilton, meu coração começou a acelerar. Eu comecei a chorar. E eu falei: Jesus, eu queria que o Senhor curasse. Porque através do testemunho dele, ele ia ganhar muitas almas para o seu reino. Mas Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Minha irmã enterrou ele. E no outro dia, a sua filha aceitou Jesus. E agora ela chegou para mim e falou bem assim: olha, tem um trabalho para você aqui no Conde. Tirei tudo, queimei tudo, alguns livros queimei tudo. Livros que nem ele lia, porque quando ele lia, ele ficava enjoado, dava dor de cabeça. Livro das trevas, pesado. Obra pesada. E tem um quartinho lá chamado quartinho Rancor, que é onde ficam os trabalhos pesados, que é onde ficam as coisas pesadas, é onde fica crânios, é onde fica fezes de urubu.
no centro de Macumba, ela falou: eu quero que você coloque aqui na frente Jesus Cristo, bem grande. E eu quero que você coloque assim embaixo, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já comprou a tia, eu estou indo para lá, dia 3 de outubro, eu pego férias da empresa e eu quero primeiro voltar dia 3 de outubro, já estou descendo. Vou participar do casamento da minha sobrinha dia 8. E aí depois eu desço lá para o ponte. Deus está no controle, meus irmãos. A minha sobrinha aceitou Jesus, o seu esposo aceitou Jesus e a minha irmã já aceitou no coração. Mas eu falei para ela: você precisa confessar. Só no coração não adianta. A Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor diante dos homens, eu vos confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu vos negarei diante do Pai. Aí ela chegou para mim e falou assim: eu vou esperar você chegar. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus faz, irmão. E aí a Bíblia diz que quando Saulo recebe a oração de Ananias, cai dos seus olhos as escamas. E aí Jesus abre a visão de Saulo, de Paulo. Com Saulo, ele perde a visão. E agora com Paulo, ele abre a visão. E quando Paulo abre a visão, é para a obra missionária. 14 anos esperando. O que estava esquecido por muitos, nunca tinha deixado de ser escolhido por Deus de Israel. Outrora eu era esquecido por muitos, mas Jesus tinha um plano e tem um plano na minha vida. E quem era esquecido, hoje é escolhido para pregar a palavra do Senhor aonde Ele me mandar. Aleluia. Meus queridos, eu quero ficar por aqui. Que Deus possa continuar nos abençoando. Já é 8h49 ali naquele relógio. Já é 8h49 e eu não gosto de passar do horário, não. A gente que sabe que o culto termina logo, sempre tem uns avisos. Mas, sempre que eu vou pregar a palavra do Senhor, eu trago algo para aqueles que visitam a igreja comigo. Eu trago uma presença maravilhosa para aqueles que nos visitam e que ainda não aceitou a esse Cristo maravilhoso como o único e suficiente Salvador. Se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou a Cristo, eu quero te fazer um convite. Você que ouviu esta palavra, eu sei que Deus falou com você. Porque Deus ele não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. E eu sei que esta palavra ardeu no seu coração, porque essa é o poder da palavra. Se você querer aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você.